Sport e Juventude vão se enfrentar e os dois receberam de presente, cara, a chance de disparar e se afirmar ainda mais no G4. Dois dos melhores times de toda a Série B nesse ano vão se enfrentar hoje e só um deles vai seguir sonhando com o título, ou nenhum, né? Vamos falar tudo sobre esse jogaço que encerra a 32ª rodada. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual você. Estamos chegando aqui no último jogo dessa 32ª rodada da Série B, mas você que não conhece o torcedorismo e não sabe como a gente acompanha as competições no Brasil, cara, saiba que aqui a gente acompanha todas as séries. Então, se o seu time subir, a gente vai acompanhar ele no ano que vem na Série A, se ele cair, a gente vai acompanhar ele no ano que vem na Série C. O que importa é que você vai ficar sabendo tudo sobre todas as divisões, Copa do Brasil, Campeonato Estadual que vem por aí em 2024, Libertadores do ano que vem, tem a final da Libertadores ainda esse ano. Então, cara, se inscreve aqui no Torcedorismo, faz parte do nosso time e já deixa a sua curtida pra tu já chegar bem aqui no canal. Rapaziada, esse vai ser o último jogo da 32ª rodada. Você já sabe que segunda-feira também é dia de Série B, né? O Sport tá outra vez fechando a rodada, né? Eu falei com vocês que eu prefiro fechar a rodada porque eu já sei o que meus adversários fizeram, já sei quem somou ponto, quem perdeu ponto, então eu já sei até onde eu posso chegar em caso de vitória, derrota ou empate. Então eu prefiro jogar a última rodada, tá? Não sei você, escreve aqui embaixo o que você prefere, tá? Esses dois times, Sport e Juventude, fazem parte nesse momento do G4 da Série B, são dois dos melhores times nessa temporada e eles vão fazer um confronto direto também, além de G4, óbvio que isso é óbvio, né? Eles vão fazer um confronto direto também para continuar brigando pelo sonhado título da Série B, né? Pô, quem não quer ser campeão nacional de uma Série B, uma competição tão difícil quanto essa, ainda mais essa de 2023, né? Que é a mais disputada de todos os tempos, né? Mas nesse momento o Sport tá a 6 pontos do líder Vitória e o Juventude tá a 7. Então por isso que eu falei, quem perder esse jogo aqui pode esquecer título. Se eles empatarem, os dois vão ficar distantes do título e quem vencer, esse sim, vai continuar na briga. Então vamos falar de Juventude e Sport, que acontecerá às 20 horas, horário de Brasília, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude, que é o mandante, vamos começar pelo mandante como sempre, vem de 4 jogos sem perder. São 3 vitórias e 1 empate, né? Esse empate foi justamente na última rodada, aquele empate contra o Tombense, né? Que você que acompanha aqui o canal sabe, né? O Juventude fez uma viagem, assim, pegou 2 aviões, 6 horas de ônibus, então o time chegou bastante cansado e ainda conseguiu arrancar um empate ali no finalzinho da partida, né? O Juventude, antes dessa rodada começar, tá? Rodada zerada, todo mundo com 31 jogos. O Juventude era o segundo melhor time no segundo turno, tinha a segunda melhor campanha do segundo turno, né? Atrás só do Atlético Goianiense. O Juventude já somou 24 pontos nos 12 jogos que disputou nesse segundo turno. Nesse momento, né, depois que essa rodada já se desenrolou, faltando só esse jogo, o Atlético venceu mais uma, então disparou um pouco mais na frente do Juventude e o CRB acabou passando, tá com o mesmo número de pontos, mas passou nos critérios de desempate no segundo turno, tá? Tabela do segundo turno. Mas o CRB, obviamente, já tem um jogo a mais. Então, se o Juventude empatar ou vencer, já volta a ter a segunda melhor campanha desse segundo turno, né? O Juventude é o time mais equilibrado de toda a Série B. O que eu tô querendo dizer com isso? É um time que tem um aproveitamento idêntico tanto em casa quanto fora, aproveitamento de pontos, tá? Fez 27 pontos em casa e também 27 pontos fora de casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Juventude é oficialmente o melhor visitante de toda a Série B. Com esses 27 pontos feitos fora de casa, ele é classificado como o melhor visitante. Mas a gente sabe que 27 pontos para um mandante não é lá essas coisas, né? E o jogo de hoje é dentro de casa, lugar onde a Juventude não tem sido super dominante como foi e é em diversas rodadas, em diversos campeonatos ao longo dos anos no Alfredo Jaconi, né? É só o 10º melhor mandante Juventude, né? E vai ter o Alfredo Jaconi e a sua torcida, né? Em 4 dos 7 jogos que ainda restam, contando esse de hoje. Então, cara, se o Juventude souber usar o seu fator casa, como soube fazer isso historicamente e vencer os 4 jogos que vai fazer no Alfredo Jaconi, pode ter certeza que o acesso para a Série A 2024 estará garantido. Então é só vencer esses 4 jogos que o Juventude passa, né?
No jogo de hoje, né? O jogo de hoje, o Juventude vai ter o desfalque do Matheus Vargas, né? Atacante, ele é emprestado pelo Sport. Ele não é titular do time, né? Ele geralmente é banco, mas é uma opção bastante importante no banco de reservas, né? Ele, inclusive, na última rodada contra o Tombense, ele entrou e fez o gol de empate do Juventude ali no finalzinho. Então é um jogador importante que não vai estar à disposição hoje, porque cláusulas contratuais, né? Emprestado pelo Sport, o Sport não permite que ele jogue contra ele, né? Por ser o dono dos direitos federativos do Vargas, né? Se o Juventude vencer hoje, vai passar o próprio Sport na tabela e vai voltar a ficar à frente do Atlético como estava no início da rodada. Então vai terminar essa rodada na vice-liderança da Série B, a 4 pontos de distância do Vitória, que é o líder, e vai seguir firme, meu irmão, firme ali na cola do líder Vitória, brigando pelo título, tá? Agora falando um pouco do visitante, o Sport, ele vem pressionado, eu acho que eu posso usar essa palavra, tá? Você torcedor do Sport, me corrija, mas eu acredito que esse momento do Sport não tá agradando muito a torcida, vem levemente pressionado, né? O time empatou os últimos 2 jogos que fez e, cara, foram 2 empates contra times que brigam contra o rebaixamento, né? Teve o 2-2 contra o Avaí, um jogo em que o time tomou um gol assim, que, né, com 15 segundos de jogo, 30 segundos de jogo. E na última rodada teve o 3-3 com a Ponte Preta, aquele jogo em que a Ponte abriu 3-0 no primeiro tempo. Depois o Sport conseguiu correr atrás e empatar, mas foram 2 jogos em que o Sport saiu atrás e teve que correr atrás o jogo inteiro para tentar empatar o placar e não conseguiu virar, né? Conseguiu empate, mas não conseguiu virar. Não fez boas exibições nesses jogos, principalmente nos primeiros tempos dessas partidas, tá? O Sport entrou um pouco desligado, então faltou ali ligar desde o início, né? E se isso se repetir hoje, a gente sabe que o Juventude é um time que entra ligado e vai atropelar o Sport se o Sport entrar dormindo de novo. O fato é que o Sport carrega um retrospecto, isso é um fato, tá? Não perde a 6 jogos, tá? A 6 jogos invicto, mas os últimos 4 jogos, as últimas 4 partidas foram contra ABC, Londrina e aí a gente teve Avaí e Ponte Preta, né? Então foram 2 vitórias, né? Contra ABC e Londrina, e 2 empates contra Avaí e Ponte Preta, 4 times que brigam ali embaixo, né? Principalmente ABC e Londrina já estão praticamente rebaixados, era obrigação do Sport vencer, né? E é por isso que existe essa pressão hoje, né? Empatou jogos em que o Sport era visto como um claro favorito, né? Principalmente esse último jogo contra a Ponte, né? Dentro de casa, Ilha do Retiro, a Ponte nunca venceu o Sport jogando em Recife, então se esperava até uma vitória tranquila do Sport, né? O jogo de hoje é um confronto direto contra o Juventude, como eu já falei, é um jogo dificílimo e, cara, tem uma sina do Sport nessa Série B que ela vai se repetir nesse jogo. O time vai ter desfalques sérios na sua defesa. É impressionante como que o Sport está lutando contra desfalques também, né? A gente tem que levar isso em consideração nessa campanha oscilante do Sport, né? O Rafael Thierry, zagueirão, está suspenso pelo terceiro amarelo, não joga, e o lateral Roberto Rosales também está fora. Esse foi convocado pela Venezuela, está disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. CBF só paralisa a Série A, não paralisa a Série B, então o lateral venezuelano vai desfalcar o Sport hoje. Além dessas mudanças forçadas que o Anderson vai ter que fazer, ele ainda está estudando, segundo o Globoesporte.com, lá que eu peguei essa informação, ele ainda está estudando tirar do time o Peglo e o Ronaldo Henrique, 2 jogadores que foram muito vaiados no último jogo na Ilha do Retiro. O Peglo tá com uma missão dificílima, né? Que o cara tem que substituir o Luciano Juba, que se não era o melhor jogador do Sport na temporada, era um dos melhores, né? Ali entre os 2, 3 melhores. E o Ronaldo Henrique, cara, eu acho que o Ronaldo Henrique joga muita bola, eu entendo a frustração com os erros que ele vem cometendo nas últimas rodadas da torcida do Sport, né? A frustração da torcida do Sport, mas eu acho o Ronaldo um cara bom de bola, mas às vezes não tá numa fase boa, então às vezes é até melhor tirar o cara para preservar, já que tem ali o Fábio Matheus, que é um jovem que joga muita bola e tá preparado para entrar com certeza, então ele que tá correndo ali por fora para pegar essa vaga do Ronaldo, e o Alan Ruiz provavelmente vai ser o substituto em caso de barração do Peglo, tá? Dadas as circunstâncias dessa rodada, um empate não seria mau negócio para o Sport, pensando em acesso, cara. Pensando em acesso, o empate seria ok. O time iria a 56 pontos, retomaria a vice-liderança, passaria o Atlético, manteria o Juventude ali atrás também, né? Impediria um rival direto de subir. Mas, cara, se o Sport ainda tá pensando em título e quer brigar pelo título, aí tem que vencer, meu irmão. Porque hoje tá a 6 pontos de distância do Vitória, que venceu ontem o próprio Guarani. Então, se o Sport perder esse jogo ou empatar, vai ficar a 5, 6 pontos de distância, esquece. Vencendo, ele volta a ficar a 3 pontos
e que não dá para tirar em uma rodada só, tá? Pela diferença de número de vitórias, que hoje o Sport tem 4 vitórias a mais, tem 4 vitórias a menos que o Vitória, tá? Retrospecto recente entre essas duas equipes. Foram 15 jogos na história entre Juventude e Sport, com 5 vitórias do Juventude, 4 empates e 6 vitórias do Sport. O Sport leva vantagem no confronto direto, né? No confronto histórico. É um confronto muito parelho, mas existe um tabu absurdo, tá? Embora o Sport leve a vantagem, ele nunca venceu o Juventude jogando em Caxias do Sul. Nunca venceu. Foram 6 partidas com 3 vitórias do Juventude e 3 empates. O Juventude, então, é soberano contra o Sport nesse confronto, jogando no Alfredo Jaconi. O último jogo entre os dois foi no primeiro turno, o Sport atropelou na ilha, né? Foi 3-0 para cima do Juventude. Aquela fase, assim, esplendorosa do Sport na Série B. Talvez tenha sido a melhor fase do Sport nessa Série B. Aquela arrancada que o time deu no final, ali na reta final do primeiro turno. E para o jogo de hoje, eu não espero que a gente tenha um confronto tão desequilibrado quanto foi no primeiro turno. Eu acredito que os dois times vão entrar para vencer, mas eles não vão se lançar um ataque, vão estudar o seu adversário antes de se lançar o ataque. O Juventude não é um time que costumeiramente vai para cima nos primeiros 15 minutos, 10 minutos, como muitos mandantes fazem, né, quando jogam em casa. O Juventude não deve ir para cima com tudo que tem no início desse jogo. Sabe que o Sport é um time excelente, que tem capacidade de contra-atacar bem e de fazer gols no contra-ataque em velocidade, transição rápida. O Sport tem isso a seu favor, então acredito que o Juventude vai tentar dominar as ações desse jogo. O Sport vai esperar para ver um pouco qual vai ser a tática do que o Juventude vai implementar dentro da sua casa. Fez uma viagem longa ao Sport, coisa que o Juventude passou na rodada passada. Série B é isso, é uma competição muito dura. Vai pegar um Alfredo Jaconi provavelmente lotado com a torcida do Juventude, que está muito engajada nessa volta do time à Série A do ano que vem. O Juventude é um time que dentro da sua casa, por não se impor tão ferozmente desde o início, né? Um time que não se impõe tão ferozmente. Ele tem tido esses resultados, né, de 27 pontos, só um aproveitamento um pouco abaixo, 10º melhor mandante, mas ainda assim é um time que sabe usar muito bem o seu campo, que a sua torcida pressiona demais. E a fase do Juventude é melhor do que a fase do Sport. O Sport vem muito pressionado, vem com esses desfalques. Eu acho que os desfalques do Sport vão pesar mais do que esse desfalque do Vargas, que é um reserva do Juventude. Então eu acredito que o Sport tenha mais dificuldade para vencer esse jogo. O Juventude dentro dessa casa, para mim, é o favorito. Então eu vou dar 3 raios para o Juventude, 2 raios para o Sport. Apesar de eu achar que vai ser um jogo muito equilibrado, é um jogo que eu vou assistir com bastante atenção. Assim como assisti aos jogos dessa rodada, e Vitória e Guarani ontem foi um jogaço também, né? E esse vai ser mais um jogaço, vai bater de frente ali para ser um dos melhores jogos dessa rodada. E eu lembro a você que se você for nesse jogo, seja você torcedor mandante, torcedor jaconeiro, ou você torcedor rubro-negro do Sport, seja você visitante ou mandante, filma a festa da sua torcida, posta nos seus stories e me marca lá no Instagram, que eu vou repostar todo mundo como eu fiz ao longo dessa rodada. Se você for lá no meu Instagram agora, você vai ver que tem a festa de algumas torcidas que me marcaram e eu repostei, beleza? Esse vai ser o último jogo da rodada. Como eu já falei, é mais uma rodada cheia de surpresas e de coisas que mudaram, então tem muita coisa pra gente falar no vídeo de amanhã que eu vou lançar aqui no canal. O Prisma da Rodada é o nosso carro-chefe aqui, o Prisma da Rodada com resumo da rodada, tudo o que aconteceu, como está a situação de cada time. Então, se você quer assistir esse vídeo, já se inscreve no canal para você seguir recebendo todas as informações sobre a Série B. Se você já é meu inscrito, verifica se você está com o sininho ativado para você receber a notificação assim que eu lançar o vídeo, e você vai ser o primeiro a comentar e a curtir. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Não se esquece de curtir esse vídeo também antes de sair. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!